24 de abril. Crucificado. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, Mateus 27, versículo 34 e 35. A Bíblia diz que, quando Jesus chegou ao Gólgota, deram-lhe a beber vinho com fel. Segundo a lei judaica, um homem que estivesse prestes a ser executado poderia pedir um narcótico misturado com vinho para ajudar a aliviar a dor de sua execução. A palavra fel, usada neste versículo, se refere a esse analgésico especial que era misturado com vinho para esse propósito. Havia em Jerusalém um grupo de mulheres bondosas que fizeram disso sua boa ação, ajudando a anestesiar a dor de pessoas que estavam tendo mortes horríveis. Essas mulheres queriam eliminar o máximo possível a dor e o sofrimento das pessoas que estavam sendo crucificadas pelos romanos. Portanto, produziam um analgésico caseiro sobre a qual Mateus nos fala nesse versículo. Esse anestésico foi oferecido a Jesus 2 vezes, uma vez antes de sua crucificação e outra vez enquanto ele estava morrendo na cruz. Ver Mateus 27, versículo 34 e 48. Nos dois casos, Jesus recusou a oferta e não quis beber, por saber que devia consumir todo o cálice que o Pai lhe havia dado para beber. O versículo 35 começa dizendo: depois de o crucificarem. A palavra crucificar é a palavra grega staurao, da palavra stauros, que descreve uma estaca vertical pontiaguda que era usada para a punição de criminosos. Essa palavra era usada para descrever aqueles que eram pendurados, empalados ou decapitados e, depois, exibidos publicamente. Seu uso estava sempre relacionado com a execução pública. O objetivo de pendurar um criminoso publicamente era trazer ao acusado mais humilhação e uma punição adicional. A crucificação era indiscutivelmente uma das formas mais cruéis e bárbaras de castigo do mundo antigo. O historiador judeu Flávio Joséfo descreveu a crucificação como a mais desonrada das mortes. Ela era vista com tanto horror que, em uma das cartas de Sêneca a Lucílio, Sêneca escreveu que o suicídio era preferível à crucificação. Diferentes partes do mundo tinham diferentes tipos de crucificação. Por exemplo, no Oriente, a vítima era decapitada e depois pendurada em exposição pública. Entre os judeus, a vítima era primeiramente morta por apedrejamento e depois pendurada em uma árvore. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23 ordenava: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Porém, quando Jesus foi crucificado, o penoso ato de crucificação estava inteiramente nas mãos das autoridades romanas. Essa punição era reservada aos infratores mais graves, habitualmente os que haviam cometido algum tipo de traição ou que haviam patrocinado ou participado de terrorismo contra o Estado. Pelo fato de Israel odiar as tropas romanas de ocupação, insurreições surgiam frequentemente no meio da população, como meio de intimidação para impedir que as pessoas participassem de revoltas. A crucificação era praticada regularmente em Jerusalém. Crucificando publicamente os que tentavam derrubar o governo, os romanos enviavam um poderoso sinal de medo aos que poderiam ficar tentados a seguir os seus passos. Ao chegar ao lugar onde a crucificação deveria ocorrer, o criminoso era deitado na viga que carregara. Ver 23 de abril, com os braços estendidos.
Então, um soldado fincava cada um dos punhos na viga, atravessando-o com um grande prego de ferro de 12,5 centímetros. Após ser pregado na viga, a vítima era içada com uma corda e a viga era jogada em um entalhe na parte superior da estaca. Quando a viga caía no sulco, a vítima sofria uma dor atroz quando suas mãos e punhos eram deslocados pelo movimento brusco repentino. Então, o peso do corpo da vítima fazia com que os braços fossem separados dos ombros. Joséfo escreve que os soldados romanos, por raiva e ódio, se divertiam pregando seus prisioneiros em diferentes posturas. A crucificação era realmente uma provação cruel. Quando a vítima era pregada na cruz, os pregos não atravessavam as palmas das mãos e sim os punhos. Quando os punhos estavam presos no lugar, os pés eram pregados. Primeiramente, as pernas da vítima eram posicionadas de modo que os pés ficassem apontados para baixo, com as plantas pressionadas contra a coluna em que a vítima estava suspensa. Então, um prego longo era introduzido entre os ossos dos pés, alojado entre esses ossos com firmeza suficiente para evitar que rasgasse os pés quando a vítima arqueasse o corpo para cima tentando respirar. Para respirar, a vítima tinha de se empurrar para cima pelos pés que estavam pregados à coluna da cruz. Entretanto, como a pressão em seus pés se tornava insuportável, ela não conseguia permanecer muito tempo nessa posição, de modo que acabava caindo de volta para a posição suspensa. À medida que a vítima se empurrava para cima e desabava repetidas vezes durante um longo período de tempo, seus ombros acabavam se deslocando e saíam da articulação. Em breve, os ombros desarticulados eram seguidos pelos cotovelos e punhos. Essas várias luxações faziam com que os braços fossem alongados até 23 centímetros além do habitual, resultando em cãibras terríveis nos músculos dos braços da vítima e impossibilitando-a de continuar empurrando-se para cima para respirar. Quando, enfim, ela estava demasiadamente exausta e não conseguia mais se empurrar para cima, apoiando-se no prego alojado em seus pés, começava o processo de asfixia. Jesus sofreu toda essa tortura. Cair com o peso total de seu corpo sobre os pregos cravados dos seus punhos provocou uma dor atroz em seus braços, registrando uma dor horrível em seu cérebro. Além dessa tortura, havia a agonia causada pela fricção constante das costas recentemente açoitadas de Jesus contra a coluna da cruz toda vez em que ele se empurrava para cima para respirar e depois caía de volta para a posição pendurada. Em virtude da extrema perda de sangue e hiperventilação, a vítima começava a sofrer uma forte desidratação. Podemos ver esse processo na própria crucificação de Jesus quando ele clamou: "Tenho sede". João 19, versículo 28. Após várias horas desse tormento, o coração da vítima começava a falhar. Em seguida, seus pulmões entravam em colapso e um excesso de líquidos começava a preencher o revestimento do coração e dos pulmões, aumentando o lento processo de asfixia. Ao chegar para determinar se Jesus estava vivo ou morto, o soldado romano empurrou sua lança no lado de Jesus. Certo especialista destacou que se Jesus estivesse vivo quando o soldado fez isso, o soldado teria ouvido um forte som de sucção causado pelo ar sendo inalado por meio da ferida recentemente feita no tórax. Porém, a Bíblia nos diz que água e sangue misturados foram derramados através da ferida feita pela lança, evidência de que o coração e os pulmões de Jesus haviam parado e estavam cheios de líquido. Isso foi suficiente para assegurar ao soldado que Jesus já estava morto. Era costumeiro os soldados romanos quebrarem os ossos das pernas da pessoa que estava sendo crucificada.
impossibilitando-a de mover-se para cima para respirar e assim causando asfixia muito mais rapidamente. Entretanto, por causa do sangue e da água que jorraram do lado de Jesus, ele já foi considerado morto. Como não havia motivo para os soldados acelerarem a morte de Jesus, suas pernas nunca foram quebradas. Esta, meu amigo, é uma breve amostra da crucificação romana. Uma descrição de uma crucificação foi exatamente o que Jesus sofreu na cruz ao morrer por você e por mim. Foi por isso que Paulo escreveu: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Em grego, a ênfase está na palavra e, da palavra grega de, que dramatiza o argumento de que Jesus se humilhou a tal ponto que morreu até mesmo a morte de uma cruz, o método mais baixo, humilhante, degradante, vergonhoso, doloroso de morte existente no mundo antigo. Agora você entende por que as mulheres bondosas de Jerusalém preparavam analgésicos caseiros para os que estavam sendo crucificados. A agonia associada à crucificação é a reação de elas oferecerem a Jesus aquele fel logo antes do início da crucificação e, novamente, quando ele estava pendurado na cruz. Enquanto isso, os soldados próximos ao pé da cruz repartiram entre si as suas vestes, tirando-o à sorte. Mateus 27, versículo 35. Eles não entenderam o enorme preço da redenção que estava sendo pago naquele momento em que Jesus pendia asfixiado até a morte, com os pulmões se enchendo de líquidos e impedindo-o de respirar. Segundo o costume romano, os soldados que realizavam a crucificação tinham direito às roupas da vítima. A lei judaica exigia que a pessoa que estava sendo crucificada estivesse nua. Então, ali estava Jesus pendurado, totalmente exposto e nu diante do mundo, enquanto seus crucificadores literalmente distribuíam entre si as suas roupas. O que tornava essa distribuição das roupas ainda mais desprezível era o fato de os soldados sortearem as suas vestes. O Evangelho de João registra que, quando crucificaram Jesus, tornaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela. João 19, versículo 23 e 24. Esse relato nos informa que 4 soldados estavam presentes na crucificação de Jesus. As 4 partes de sua roupa distribuídas entre eles foram a peça da cabeça, as sandálias, o cinto e o talit, a roupa exterior com franjas na extremidade. Sua túnica, que era sem costura, era uma peça de vestuária feita à mão, costurada de cima a baixo. Por ser especialmente feita à mão, essa túnica era uma peça de roupa muito cara. Essa foi a razão de os soldados decidirem sorteá-la em vez de rasgá-la em 4 partes e estragá-la. Quando a Bíblia se refere a lançar sortes, isso indica um jogo durante o qual os soldados escreviam seus nomes em pedaços de pergaminho ou madeira ou em pedras, e depois jogaram as 4 peças com seus nomes em algum tipo de recipiente. Em razão de os soldados romanos que ajudaram a crucificar Jesus estarem em um local distante, é provável que um deles tenha tirado o capacete e o estendido aos outros. Depois de os outros jogarem seus nomes no capacete, o soldado o agitou para misturar os 4 nomes escritos e tirou aleatoriamente o nome do vencedor. É simplesmente notável tudo isso estar acontecendo enquanto Jesus estava empurrando aquele enorme prego alojado em seus pés para conseguir respirar antes de cair de volta à posição suspensa.
Enquanto as forças de Jesus continuavam a ser drenadas e a total consequência do pecado do homem se cumpria nele, os soldados ao pé da cruz faziam um jogo para ver quem conseguiria a sua melhor peça de roupa. Mateus 27, versículo 36 diz: "E assentados ali o guardavam." A palavra grega para guardar é téreo. O tempo grego significa guardar constantemente ou estar constantemente em guarda. Era a responsabilidade desses soldados manterem as coisas em ordem, manter sob guarda o local de crucificação e assegurar que ninguém fosse resgatar Jesus na cruz. Então, enquanto faziam o sorteio e jogavam jogos, os soldados também vigiavam com os cantos dos olhos para garantir que ninguém tocasse Jesus enquanto ele morria pendurado na cruz. Quando leio sobre a crucificação de Jesus, sinto vontade de pedir perdão pela insensibilidade com que o mundo olha para a cruz atualmente. Em nossa sociedade, a cruz se tornou um artigo de moda, decorado com pedras preciosas, brilhantes, ouro e prata. Belas cruzes de joalheria adornam orelhas de mulheres e balançam em correntes e colares de ouro. O símbolo da cruz é até tatuado na carne das pessoas. O motivo disso me ser tão perturbador é que, ao embelezarem a cruz para que ela seja agradável de observar, as pessoas se esqueceram de que ela não era linda nem ricamente decorada. De fato, a cruz de Jesus Cristo era chocante e apavorante. O corpo totalmente nu de Jesus foi exibido de forma humilhante a um mundo que observava. Sua carne estava rasgada em farrapos, seu corpo estava ferido da cabeça aos pés. Ele tinha de elevar o corpo para cima a cada vez que respirava, e seu sistema nervoso enviava sinais constantes de dor atroz ao seu cérebro. O sangue molhava o rosto de Jesus e escorria de suas mãos, seus pés e dos incontáveis cortes e ferimentos abertos que a flagelação havia deixado em seu corpo. Na realidade, a cruz de Jesus Cristo era uma visão repugnante, repulsiva, nauseante de provocar mal-estar, totalmente diferente das cruzes atraentes que hoje as pessoas usam como parte de suas joias ou adornos. Nesta época do ano, seria bom todos nós, como crentes, dedicarmos um pouco de tempo a lembrar de como realmente era a cruz de Jesus Cristo. Se não decidirmos deliberadamente meditar sobre o que ele passou, nunca seremos totalmente gratos pelo preço que ele pagou por nós. Quão trágico seria se perdêssemos de vista a dor e o preço da redenção. Quando deixamos de nos lembrar do que custou a Jesus a nossa salvação, tendemos a tratá-la como desdém e desconsideração. Foi por isso que o apóstolo Pedro escreveu: "Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo." 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. As mulheres bondosas de Jerusalém quiseram anestesiar Jesus para remover a sua dor. Ele recusou o analgésico e entrou na experiência da cruz com todas as suas faculdades mentais. Não permitamos que o mundo nos anestesie, fazendo com que negligenciemos ou esqueçamos o preço real pago na cruz. Por que não separar hoje um tempo para permitir que a realidade da cruz entre profundamente em seu coração e em sua alma? Ao fazê-lo, você descobrirá que isso fará com que você ame Jesus muito mais do que o ama neste momento. Repita esta oração comigo. Senhor, ajuda-me a nunca me esquecer do preço que tu pagaste na cruz pela minha salvação. Perdoa-me pelos tempos em que minha vida começa a se mover com tanta rapidez que não me lembro do que tu fizeste por mim. Ninguém mais poderia ter ocupado o meu lugar. Ninguém mais poderia ter pagado o preço pelo meu pecado.
Então, tu foste à cruz carregando meu pecado, minha doença, minha dor e minha falta de paz. Aquela cruz foi o lugar onde foi pago o preço da minha libertação. Hoje quero te agradecer do fundo do meu coração por teres feito isso por mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé comigo. Confesso com ousadia e gratidão que o sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim. Aquele sangue precioso cobriu meu pecado e me limpou, e hoje me justifica diante de Deus. Graças à cruz sou redimido do pecado, doença, dor e tormento. Satanás já não tem mais o direito de fazer qualquer acusação contra mim. Por ter um coração agradecido, servirei fielmente a Jesus pelo resto de meus dias. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nessas 3 questões. Quanto tempo faz que você realmente olhou para a cruz e considerou o que Jesus fez por você no Calvário? Você consegue se lembrar do dia em que se voltou para o Senhor, se arrependeu do seu pecado e entregou sua vida a Jesus? Quando foi esse dia de sua vida? Onde você estava quando isso aconteceu? Você tem parentes, amigos, sócios ou colegas de trabalho que não são salvos? Você já lhes contou a melhor notícia do mundo, que Jesus morreu por eles para que eles pudessem ser salvos e suas vidas fossem transformadas para sempre? Se ainda não fez, por que não? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.